Eu sempre quis saber como é que era desmaiar. Eu sempre quis saber a sensação. A pessoa fecha o olho e cai. Eu queria saber como é que era isso. E foi isso que aconteceu comigo. E não foi nada legal. Ó, tudo começou assim. O Caio tava lá em casa e eu morava na favela. E aí o Caio tava lá em casa pra gente ir pra escola junto. E aí foi isso, a gente tava se arrumando. Moleque, o Caio olhou assim da janela. O Caio viu a favela. O Caio ficava cheio de medo. Porque o Caio não morava na favela e o pai dele ainda era polícia. Então o Caio ficava olhando assim. Aí eu já mandei ele fechar a janela e a gente já começou a descer a escada. Aí a gente já começou em direção à escola tranquilo. Até que do nada lá na frente começou a entrar o caveirão. O carro blindado dos policiais. Aí eu já parei o Caio. A gente já começou a voltar pra favela. E aí os policiais começaram a dar tiro lá pra cima. E aí os caras do movimento começaram a dar tiro lá pra baixo. Aí ficou eu e Caio assim escondido no canto. Qual é, Caio? Fica calmo, isso vai passar. Qual é, pra eu tô passando mal, cara. Qual foi, Caio? Tá maluco? O Caio começou a passar mal do meu lado. Ele foi ficando muito nervoso. E os tiros só iam aumentando. Porque os policiais iam subindo e os caras do movimento iam chegando pra trás. Até que tava eu e o Caio assim atrás do muro. Quando eu olhei pra lá, tava os policiais chegando muito perto da gente. Aí eu fiquei pensando, os policiais vai ver eu e Caio aqui, pode pensar que a gente é do movimento também. Só que eu não podia avisar pro Caio que os policiais estavam chegando. Senão o moleque ia ter um troço. Qual é, Caio? Fica calma aí, hein? Qual foi, Prano? Por que tu tá olhando pra lá, cara? Por que tu tá olhando pra lá? Nada, pô, tranquilo. Pô, tranquilo. Qual é, Prano? Me fala, pelo amor de Deus. Até que os policiais foram passando assim. Eu e Caio ficou atrás do muro. Os policiais não estavam vendo a gente. E os policiais foram subindo. Só que eu olhei pro Caio. Moleque, o Caio tava com o maior olhão aberto e ele tava se tremendo todo. E eu só fiquei mandando ele ficar calado. Aí os policiais já viram a gente. Já chegaram chegando. Aí já agarraram aqui na minha blusa. Começaram a me revistar achando que eu era do movimento. E aí quando o policial foi revistar o Caio, moleque, o Caio fechou o olho aqui e caiu pra trás. Aí o policial não entendeu nada. Aí eu olhei, o Caio tinha desmaiado. Aí o policial olhou assim, eu fiquei olhando pro policial, até que o policial passou. Aí eu já fui tirar o Caio do chão. Aí a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer o Caio voltar, porque eu não sabia se ele já tinha ido pro céu ou tava desmaiado, mané. Aí eu fiquei tentando abrir o olho dele e nada, o Caio não respondia. E foi quando os tiros começou a parar. Aí eu botei o Caio assim nas minhas costas e comecei a descer com ele a favela. E aí foi só eu começar a descer que a bala começou a comer de novo. Os caras dando tiro pra lá, eu e Caio assim no canto, até que finalmente a gente conseguiu sair da favela. Aí eu pensei, agora pra onde eu levo o Caio? Pra escola, pro hospital ou eu levo logo pro cemitério? Eu não sabia pra onde levar esse moleque, mané. E foi aí que um carro da polícia parou na minha frente, me viu com o Caio assim, aí o policial foi maneirão. Qual foi, irmão? O que tá acontecendo? O meu amigo desmaiou. O quê? Ele desmaiou? Tu tem que levar ele pro hospital, cara. Eu sei, mas como é que eu vou levar ele pro hospital? Marquinhos, eu quero um helicóptero aqui agora. Repito, eu quero um helicóptero aqui agora, pô, tem um menor desmaiado. E ela? Aí eu comecei a ficar maluco. Tava rolando um tiroteio. Do nada o policial parou e começou a chamar um helicóptero. O Caio desmaiado. Aí eu pensei, não, isso aqui não é GTA. Não vai aparecer um helicóptero do nada. Aí eu fiquei com o Caio aqui. Do nada eu comecei a escutar um barulho que parecia um ventilador gigante. Quando eu olhei pro céu, tava um helicóptero pousando assim. Aí eu não acreditei, moleque. Aí o cara do helicóptero mandou eu entrar. Moleque, eu já fui cheio de medo. Aí eu botei o Caio sentado. Depois eu subi também. E aí ficou eu e Caio sentado assim. E o piloto começou a subir com o helicóptero. Só que na hora que o helicóptero foi subindo, os caras do movimento começou a dar muito tiro no helicóptero. E aí os tiros batiam assim no vidro, moleque. Eu ficava cheio de medo. Eu que tava quase desmaiando. E aí o piloto foi saindo assim da favela. Mas os caras tava dando muito tiro. Até que o piloto começou a perder o controle do helicóptero. E os caras não paravam de atirar. Até que eu olhei assim lá pra baixo. Tinha um cara do movimento com o maior armão, mano. Era muito grande mesmo. Aí eu pensei, se ele der um tiro aqui vai dar ruim. Na mesma hora eu vi ele atirando. Na hora que ele atirou, moleque, o tiro pegou na hélice do helicóptero. Aí o helicóptero começou a perder o controle. O piloto começou a ficar maluco. E o helicóptero começou a cair, mano. Aí eu com o Caio aqui já fiquei desesperado. Aí na mesma hora o piloto do helicóptero levantou, abandonou o volante do helicóptero. Olha só, a gente vai ter que pular de paraquedas. O quê? E cadê os paraquedas? Só tem um, pô. E tá onde? Tá comigo. Fé. E aí o piloto do helicóptero pulou com o único paraquedas. Aí ficou eu e Caio dentro do helicóptero caindo. E nessa hora, moleque, eu já tava perdendo as esperanças, porque o helicóptero tava caindo assim no mato, eu com o Caio desmaiado. E foi aí que eu tive uma ideia. Eu fui esperando o helicóptero chegar mais perto do mato pra eu e Caio pular, moleque. E foi isso que eu fiz, moleque. O helicóptero começou a cair assim, eu já pulei com o Caio. Na hora que eu pulei, eu bati assim numa árvore, bati em outra árvore, fui batendo assim e eu caí no meio do mato. Aí na hora que eu caí, o Caio caiu em cima de mim. Nessa
nessa hora eu não sabia se o Caio já tinha voltado pro lobby ou ele tava desmaiado ainda. Só sei que minhas costas tava doendo muito, mano. Eu não tava nem conseguindo abrir os olhos. E aí eu comecei a abrir os olhos devagarzinho. Eu comecei a ver os caras do movimento correndo. E aí eu comecei a entender. A gente caiu no lugar onde era a fuga dos caras do movimento. Aí eu comecei a levantar assim, eu já fui levantando o Caio. Aí do nada um cara do movimento já foi me chamando com ele. Eu tava meio tonto, eu fui seguindo. Aí ficou eu e Caio correndo com os caras do movimento. E aí na hora que eu olhei pra trás, não era nem mais a polícia que tava atrás da gente, era o BOPE. E aí os caras do movimento chamando, até que tinha uma van parada esperando a gente. Aí todo mundo entrou. Eu parei assim na van, eu tava meio tonto. Os caras já me puxou, vambora. Os caras achou que eu era do movimento também. Só que antes da gente entrar na van dos caras, você tem que deixar o like no vídeo. Papo reto, mano, deixa o like aí. Eu tenho maior vergonha de pedir isso. Deixou? Fé. Aí eu já entrei, ficou eu e Caio lá atrás assim, e os caras da van acelerando. E aí a gente tava na van com os caras do movimento. Eu fiquei olhando assim, tava todos eles pesadão. E eles estavam tudo nervoso, porque eles estavam fugindo da polícia. Até que do nada eu olhei pro Caio. O Caio tava começando a querer acordar. Aí eu fiquei pensando, ele não pode acordar agora, mané. E aí o Caio começou a tossir. Até que o Caio levantou e olhou assim pra van. Qual é, Prana? Onde a gente tá, cara? Ué, Caio, fica quieto, mano. Qual é, Prana? Isso aqui é uma arma? Ele é bandido, Praiano? Qual foi, Caio? Qual foi, moleque? E aí os caras do movimento que tava falando pra caraca, do nada ficou um silêncio. Todo mundo tava em silêncio pra escutar o que o Caio ia falar. E aí eu comecei a tentar acalmar ele. Qual é, Caio? Fica tranquilo, mano. Qual é, Prano? Que van é essa, cara? Qual é, Caio? É parceiro nosso, moleque. Fica tranquilo, cara. Qual é, Prano? Tu sabe que meu pai é a polícia, moleque. Qual foi, Caio? Tu não falou isso não. E aí os caras do movimento começou a ficar nervoso na van. Os caras começou a gritar. Qual foi, Marquinhos? Tem polícia aqui na van, mano? Qual foi? Qual é a da parada desses dois aí, mano? E aí eu fiquei falando que o moleque era maluco. Mas os caras do movimento não queriam saber, mano. Os caras queriam passar o Caio lá na van mesmo. E outros queriam parar a van pra passar a gente fora da van. Aí a gente tinha que escolher se era pra voltar pro lobby na van ou fora da van, mano. E aí ficou mó confusão. O Caio não entendendo nada. Até que o motorista da van, que era o chefão de todos, ele parou a van. Aí todo mundo ficou em silêncio. E aí o motorista da van falou assim mesmo: aí na moral, desce todo mundo. Desce todo mundo. Aí todo mundo começou a descer da van. Só ficou eu e Caio lá dentro. Aí eu fiquei pensando, será que eles esqueceram da gente? Aí já veio o motorista da van, pegou em mim, no Caio, deixou a gente assim no chão. E aí falou assim mesmo: bora, pô, se ajoelha. O quê? Se ajoelha, porra, se ajoelha. Aí na moral, o que que eu faço com vocês, pô? O que que eu faço com vocês, pô? Pô, chefão, atira neles logo, pô. Atirar neles? É, pô, tá todo mundo aqui, atira logo. Qual é, chefe? Não precisa disso não, ele tava maluco. Vocês não me deram escolha não, pô. Que isso, cara? Não, não. Não, 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 não. E aí, do nada, na hora que o chefão ia atirar em mim e no Caio, do nada a gente escutou um barulho de carro. Aí eu olhei assim, era um caveirão chegando. Aí os policiais já saíram do carro. Os caras do movimento já foram se esconder atrás da van. Aí os policiais começaram a atirar. Eu e Caio ficamos assim no meio abaixado. E aí os caras do movimento atiravam, os policiais atiravam. E aí ficou os dois se atirando. Eu e Caio abaixamos. Os tiros foi passando assim por cima da gente. Mas o cara do BOPE conseguiu passar o motorista da van. Aí eu já fui levantando assim, o Caio tava levantando na minha frente. Quando eu olhei pra ver quem era, eu olhei legal. Moleque, o cara do BOPE era o pai do Caio. Aí eu já falei pro Caio olhar pra trás. Quando o Caio olhou, moleque, o Caio já ficou felizão que era o pai dele. Aí o pai do Caio deu um sorriso assim. E aí o Caio já foi correndo abraçar o pai dele. Até que do nada o Caio parou assim, fechou os olhos e caiu. Teu pai ali, moleque. Que isso, Caio? Tu desmaiou de novo, cara. Ih, mané, acho que agora foi tiro. Qual é, rapaziada? Tá tudo bem com o Caio. Ele tomou um tiro, mas ele tava de Sônia. Mas agora, se você gostou da mesma aventura com o Caio, teve também o dia que a gente foi passar trote pra polícia e deu muito ruim. Papo reto, assiste esse vídeo aqui que tá muito engraçado. Pé.